Senhor Jesus? Amém ou não amém? Meus irmãos, temos que orar pelo nosso pastor Toninho. Ele está sofrendo com um problema que não sabe onde começa, não sabe onde termina. Uma dor séria no pescoço, que vai pelo braço. Está usando aquele negócio cervical. E hoje à tarde estávamos num casamento. Ele celebrou um casamento da nossa irmã Rafa e do nosso irmão Stuart Liro. Eu brinco tanto. Papai dizia: costume de casa vai à praça. Eu vai até a igreja, vê. Eu brinco tanto chamando ele Stuart Liro. Então, nosso irmão Stuart, Felipe Stuart e nossa irmã Rafaela Stuart agora casaram. Diga, você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. O povo de Deus ainda está casando, amém ou não amém? Enquanto o mundo vai dizendo que casamento não dá futuro, a igreja continua de pé dizendo que casamento é mandamento do Senhor, amém ou não amém? Porque está escrito que não é bom que o homem esteja só. Isso é para ficar abrasado, melhor que se case, amém ou não amém? Amados, quando eu falei do pastor Toninho, eu falei porque hoje eu estava num casamento, de repente acendeu no coração um desejo muito forte de orar por ele. Ele já fez de tudo, irmão. Ele foi em médico, foi em Stuart, foi no que é fisioterapeuta, foi outro na casa dele também, o irmão Everton, que é extraordinário também como profissional. Estão fazendo de tudo, mas hoje me veio à mente: rapaz, a igreja não se levantou em oração ainda. Aí hoje eu orei pelo pastor lá, e nós precisamos interceder pelo nosso pastor, amém ou não amém? Porque o nosso Deus ainda cura. Você pode dar glória a Deus? Esse ainda é ironia, tá? Ele sempre vai fazer, porque ele não muda. E quando eu estava orando por ele hoje no casamento, me veio fortemente o desejo de voltar a ministrar a igreja sobre a necessidade de um avivamento do Espírito no meio de nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu me lembro que eu tinha muita vontade de falar em línguas estranhas, eu tinha muita vontade de viver no fogo, canelinha de fogo. Eu tinha muita vontade de ser crente, irmão, sem restrição. Eu me lembro que eu ia para os cultos, isso era na Assembleia de Deus. Diga-se de passagem, nem na Assembleia de Deus, onde Deus começou a se mover no Brasil, nem na Assembleia de Deus hoje mais se fala sobre isso. Nem na Assembleia de Deus. Eu estou dizendo porque desde quando eu estava lá já não se falava tanto, só em congresso. Espera ter um congresso para alguém ficar orando sobre isso. Tomara que isso mude também. Mas eu me lembro que eu ia para o culto de doutrina. Aí o pastor perguntava, quando perguntava antigamente, pastor Francisco Anísio, o velho, alguém quer oração? Aí eu levantava com uma vergonha danada, mas eu dizia: se eu quero, pastor, pelo quê? Eu quero que Jesus me batize com o Espírito Santo. Irmão, foi mais de ano essa pisadinha. Eu ia para os lugares, ciclo de oração, os irmãos, quer o quê? Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu pergunto: tem alguém aqui que quer ser batizado no Espírito Santo? Você pode levantar a mão para eu ver? Tem alguém que já recebeu e gostaria de um renovo do Espírito Santo no nosso meio? Tem alguém? Amém ou não amém? Meu povo sofre, disse Jesus, repetindo uma profecia, por falta de conhecimento. Então hoje nós vamos falar de forma clara, direta, objetiva, para que criança possa entender o que é o batismo com o Espírito Santo, porque essa experiência é importante nos dias de hoje e como eu posso receber o batismo com o Espírito Santo. Amém ou não amém? Não que exista uma fórmula, um método, existe um método, eu descobri uma nova fórmula, um método que vai fazer com que você... Não. É simplesmente a palavra de Deus que será ministrada e ela tem poder para operar maravilhas e milagres. Amém ou não amém? Texto base, eu quero que abra aí na versão RCA. Não, é RCA, né? É a de crente. Corrigida. Aquela versão antiga. Atos 1 e 8. Você pode abrir aí Atos 1 e 8 também?
Natan, obrigado por estar me acompanhando. Estava com saudade de você me acompanhando aí, viu? Assim como eu estava com saudade de Lucas e Bia, que está ali também. E Acaba-feira, né? Isso é Acaba-feira? Acaba-feira é um apelido que a gente colocou numa pessoa. Imagina por quê. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Diga comigo, mas receberei a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, como em Samaria, como em Vitória de Santo Antão. É confim da terra, meu nome. Assim diz a palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele sempre esteve na terra desde a sua fundação. Algumas pessoas equivocadamente ensinam que o Espírito Santo desceu à terra no dia de Pentecostes. É uma heresia, é algo assim, muita imaturidade de alguém na fé. Porque está escrito desde o primeiro capítulo, os primeiros versículos da Bíblia em Gênesis, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra estava o quê? Sem forma e o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Ou seja, o Espírito do Senhor já se manifesta, já se revela desde os primeiros versículos na terra. Amém ou não amém? Porém, muita gente no nosso meio confunde. Eu estava ali fora conversando com alguns irmãos. Como foi bom conversar. Me confirmou mais ainda que era essa mensagem que o Senhor queria. Um me disse, eu estava em casa e começou a vir línguas estranhas na minha cabeça, na mente assim. Eu fico falando em língua estranha só na mente. Pode ou não pode, Arnaldo? A outra disse, pela primeira vez eu estava orando, fui orando, e veio assim como um sopro de dentro para fora, e eu comecei a falar em língua estranha. Digo, glória a Deus. Irmãos, eu vou dizer a vocês, eu tinha muita expectativa. Você já viu na internet expectativa e realidade? Bota lá para você ver como é engraçado. Porque a minha expectativa não era embasada no que a palavra de Deus ensina. A minha expectativa era embasada nas experiências dos meus irmãos em Cristo Jesus, da igreja em qual eu congregava. E eu vi algumas irmãs, principalmente aquelas irmãs do Cocó, do Prado, Manto, e ela ficava falando em mistério, e algumas diziam, me segura Jesus, me segura Jesus, me segura Jesus. E quando eu via isso eu dizia, é poder, é poder, é poder, é poder. É poder que é impossível segurar. Irmãos, aquilo gerou em mim uma crença. Amém ou não amém? E eu esperava que quando o Senhor derramasse sobre mim o poder do Espírito Santo, ia ser um negócio, irmão, que eu ia sair correndo pelo meio da rua. Eu me lembro que um dia eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava na Avenida Mariana Malha e nessa avenida tinha uma fila de crente que estava indo em direção ao pastor Josué Gomes. Não sei se alguém conhece Josué Gomes. É um homem que é conhecido como o príncipe dos pregadores no Brasil pentecostal antigamente. Era escritor das casas publicadoras CPAD. Esse homem, eu já ouvi falar muito de como Deus usou esse homem poderosamente na terra. Eu me lembro que um dia teve um congresso em Recife, onde Deus disse a ele, vou batizar com o Espírito Santo. E ele foi e falou para a igreja, o Senhor me disse que hoje era noite de batismo com o Espírito Santo. A igreja já ficou naquela expectativa. De repente ele levantou os braços assim, ó, e disse, quem passar aqui debaixo vai ser batizado no Espírito Santo. 1000 pessoas passaram debaixo dos braços. 1000 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus? Deus é o mesmo, não muda não. Aquilo ficou na minha cabeça, talvez fique na sua também. E eu gerei muita expectativa, até que eu cheguei ao ponto de sonhar. Eu sonhei que eu estava na fila, irmão. Só que a fila era na Avenida Mariana Malha.
no meio da rua. Eu tinha tanta expectativa, antes de eu falar da fila, que um dia eu saí daqui atrás de pregador. Fui atrás de muito pregador. Olha, Marco Feliciano, na época que parecia crente. Não que ele não seja, mas parecia naquela época. Aí só Deus pode julgar, meu nome. Mas naquela época tinha o estereotipo. Silas Malafaia, fui atrás demais. Onde ele pregava? Eu me lembro que Marco Feliciano veio para Caruaru. E ele começava o culto e dizia: se eu tenho crédito no céu, coloca um anjo ali, coloca um anjo cá, coloca... Irmão, a igreja fazia shhh, e eu também. Só que eu não era batizado por isso, mas que me alegrava, me arrepiava todinho. Irmão, isso não é uma crítica, embora eu estou falando de forma engraçada. Eu estou falando do que aconteceu naquela época, de como eu vivia a minha fé. Amém ou não amém? E eu dou glória a Deus pela vida deles, desses homens que eu falei aqui. E também quem deve dar glória a Deus, agora mais não, está lá no céu já, o irmão Israel, porque eu locava todos os DVDs possíveis e imagináveis de pregação. E eu me lembro que fui para Caruaru, e aquele homem foi pregar, e quando ele começou a pregar, ele disse: eita, hoje o Senhor vai batizar com o Espírito Santo. Eu digo: eita, glória a Deus, ainda bem que eu estou aqui. Tinha milhares e milhares de pessoas num evento, na casa de show. E eu me lembro que naquela casa de show eu tinha ido muitas vezes para Zezé de Camargo e Luciano e outros forró da vida. E naquele dia eu dizia: eita Jesus, agora eu sou crente, estou dando glória só a tu. O fogo começou a descer, irmão. É fogo, irmão. Jesus batizou na frente. Eu digo: eita glória, 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 glória. Eu ficava glória, 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 glória. Eu ficava. Meus irmãos diziam que era para dar glória. E manda quem pode e obedece quem é ignorante. Amém ou não amém? Jesus batizou na frente. Eu digo: batizou do lado aqui do meu lado. O cara falando de mistério, a coisa mais linda do mundo aqui do meu lado. Eita glória a Deus. Batizou do lado esquerdo. Eu digo: glória a Deus, está chegando, está só rodeando. Irmão, batizou de trás. Começou a vir uma tristeza na alma. Uma mulher vomitou um câncer assim do meu lado, assim, ó. Uma bola preta dentro dela, assim. Eu acho que era um câncer. Eu acho. Disseram que era, eu acreditava e acredito até hoje. Mas, irmão, eu olhei para o céu assim e disse: não. E eu? Irmão, foi uma tristeza na alma, irmão. E eu fui para muitos cultos que os irmãos diziam: vem aqui na frente, Deus vai batizar agora, vem, vai batizar agora, Aí eu ia para frente, irmão. Eu ia feliz e com fé, voltava triste e com a fé no chão. E rouco. Quando os irmãos não vinham com bafo gritar no meu ouvido: glória, 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 glória. Só fazia atrapalhar minha conexão com Deus. Estava ligado no céu, desligava na hora. Estou lhe contando a minha história, meu nome. Ao ponto que eu fiquei tão triste, mas eu, em vez de fraquejar na fé, eu comecei a buscar o Senhor. E disse: Jesus, eu fiz uma oração, só eu e ele. Eu disse: se esse negócio de bater com o Espírito Santo, de poder, de dom espiritual, é verdade mesmo, que o Senhor me batize com o Espírito Santo. Porque se o Senhor agora me batiza e me revela na tua palavra. Porque a tua palavra não diz que é mistério, porque se é mistério, pertence a Deus. Se está revelado, pertence à igreja. Amém ou não amém? Eu digo: o Senhor me batiza e me revela. Agora, se for mentira isso, o Senhor me revela também. Porque se for verdade, eu vou morrer pregando que o Senhor salva, o Senhor cura e o Senhor batiza com o Espírito Santo. Amém ou não amém? Mas se for mentira, eu vou dizer: é tudo bando de mentiroso. Estão entrando na mente dos homens, dos crentes, e estão fazendo eles enrolar. Passa um tempo, para resumir, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E junto com isso, Deus me fez entender de forma absurda como é que eu não sabia disso antes. Deus me fez entender de forma tão clara que depois eu fiquei sem entender como é que eu não tinha visto na Bíblia isso ainda.
E eu comecei a fazer prova a Deus. Senhor, se essa revelação é verdadeira, quando eu ministrar, o Senhor batiza com o Espírito Santo, para eu crer e entender que é confirmação sua. E eu me lembro que eu estava num evento, como os irmãos não estavam pregando, de repente uma pessoa entregou a vida a Jesus, e o Senhor tinha me ensinado que a porta da graça se abre quando a pessoa recebe a salvação. Amém ou não amém? Porque pregaram a salvação a ele se arrependeu e ele recebe a salvação pela graça. Mas se alguém na hora pregar para ele, ministrar para ele sobre dons espirituais, a porta da graça está aberta, ele recebe também dons espirituais. Amém ou não amém? Aí eu fui fazer um teste. O irmão estava lá chorando. Aí eu cheguei para ele e disse no ouvido dele: tu crê que Jesus perdoou os teus pecados? Ele disse: eu creio, chorando. Tu crê que a porta da graça se abriu e tu recebeu a salvação pela graça? Ele disse: eu creio. Tu crê também que o Senhor pode, junto com isso, te dar dons espirituais e te batizar com o Espírito Santo? Se eu creio, então recebe agora em nome de Jesus. Quando eu disse isso, esse homem saiu rajando em línguas estranhas, marchando no meio de todo mundo. Foi um negócio tão grande. Aquilo ali foi um destravar na fé para mim. Amém ou não amém? E daí para frente, centenas de pessoas eu tive a oportunidade, digo centenas sem medo de errar, de ministrar essa mesma palavra simples, sem arrudeio. A fé foi alimentada, aumentada, foi plantada na terra, chamada crente, e quem creu, recebeu. Amém ou não amém? Não tem interesse nenhum de fazer você ficar dando glória, de fazer você gritar, não tem interesse nenhum de fazer nessa noite você ficar, não, eu não quero lhe dar experiência alguma, a não ser querer que o Espírito Santo, pela sua graça e pela sua palavra, revele a você o que a palavra tem para ensinar nessa noite. Amém ou não amém? O Espírito Santo no Velho Testamento, ele era derramado sobre alguns, diga assim, alguns, exatamente assim, reis, profetas, sacerdotes, eles recebiam uma porção do Espírito sobre eles. O rei recebia uma porção do Espírito quando ele era consagrado a rei, por exemplo. O Espírito Santo simbolicamente era representado pela unção do óleo ali, o óleo descia sobre ele. Por isso nós não devemos chamar óleo ungido, porque é uma redundância. Já é óleo, já é com que se unge. Amém ou não amém? Então o profeta vinha e derramava o óleo sobre a cabeça do rei, e ali o Espírito Santo se apoderava dele, diga assim, sobre ele. Então o rei recebia o Espírito Santo para uma função específica, diga assim, para reinar. Exatamente. Assim como os profetas recebiam uma porção do Espírito de Deus sobre ele, para quê? Diga assim, profetizar. Assim como os juízes recebiam para julgar. Então era para algo específico, mas ninguém recebia o Espírito Santo dentro deles. Então, primeira coisa que precisamos entender, que o Espírito Santo já está na terra desde o dia que a terra foi fundada, que o Espírito Santo já era derramado a certa porção sobre alguns homens e mulheres, especificamente para uma obra direcionada. Amém ou não amém? Quem está entendendo diz amém. Porém, lá no Velho Testamento, Deus começa a trazer de forma progressiva, e assim é o ensinamento da palavra de Deus, a revelação de Deus é progressiva. Naquela época ele revelou ao seu povo algumas coisas, depois em outra época ele revelou outras coisas, e tudo que se havia de ser revelado está escrito nas Escrituras Sagradas, e encerrou-se o cano bíblico, e acabou-se profeta. Existe dom de profecia que é assunto para outro dia, amém ou não amém? O último profeta chama-se João Batista, que a Bíblia diz, Jesus falou que maior do que João Batista não houve nascido de mulher. Então qualquer outro que vier com outro evangelho além desse,
Qualquer outro que vier com outro livro bíblico, que venha com outro texto que foi revelado a fulano, a profeta tal, a ciclano, a Bíblia diz que seja maldito. Por isso a palavra de Deus, ela é suficiente. Amém ou não amém? A gente leva aqui na igreja tão a sério isso, que nós não implementamos costumes, dogmas religiosos à nossa cultura na fé, porque nós entendemos que a palavra de Deus, ela é o suficiente. Eu não preciso colocar cultura no sentido de doutrinário. Tem que usar tal roupa, tem que usar tal maquiagem, não pode usar isso, não pode fazer aquilo. Não, porque eu entendo que quando eu pego a Bíblia Sagrada e complemento com alguma coisa, eu estou dizendo a Bíblia não é o suficiente para doutrinar o povo de Deus. Amém ou não amém? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Ele é quem vai dizer a você, mulher, se a roupa que você está usando é uma roupa profana, que desagrada aquele que habita dentro de você ou não. Amém ou não amém? Não precisa que homem algum, muito menos um comedor de farinha chamado pastor, pegar para sua mulher e dizer: mulher, você não pode. Não, é o marido dela que diz a ela, é o Espírito Santo dentro dela que revela a ela. Amém ou não amém? Isso serve para homem e para mulher. Então em Ezequiel capítulo 36, Deus começa a dar um spoiler, começa a revelar o que iria acontecer lá dentro, lá no futuro. 36, versículo 26 e 27 diz assim: dar-lhe-ei um coração novo. Diga assim, um coração novo. Marcelo, quando eu estava mandando para a tua mensagem hoje, dos teus parabéns de aniversário, o Espírito Santo me lembrou desse texto, dizendo a mim que ele te deu um coração novo. Amém ou não amém? Marcelo prestava para nada, mas o Espírito Santo fez ele nascer de novo. Amém ou não amém? E deu um coração novo. Eu estava jogando beach tênis segunda-feira passada. Um amigo dele de mais de 30 anos disse assim: eu conheço Marcelo demais. Aí ele disse: a gente nunca brigou. Eu disse: para mim é uma novidade, porque é pouca gente que ele não brigou naquela época. Novidade. Se tu pode dizer que esse tempo todo de amizade ele nunca brigou, você nunca discutiu, nunca brigaram, se tu se relaciona mais com ele hoje, sabendo que hoje ele serve a Jesus, é que tu vai ver mesmo. Ele disse: é mesmo? É. Marcelo é uma bênção. Eu dei testemunho com a maior alegria do meu irmão. Amém ou não, amém? Você pode dar glória a Deus pela vida de Marcelo? Está escrito: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Você pode dar aleluia? Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ei, a gente só consegue hoje obedecer a palavra de Deus, porque Ele tirou de nós um coração de pedra, colocou em nós um coração de carne. Isso está falando do Espírito Santo, e por isso nós obedecemos a sua palavra, e andamos no seu caminho. Amém ou não amém? Nós não temos condição disso. Só que isso foi escrito mais de 1000 anos antes de Jesus. Imagina. Está escrito que chegaria um tempo que o Deus dos céus pegaria o seu espírito, ou seja, Ele mesmo, e iria entrar, iria morar dentro. Bata no seu peito e diga assim: dentro de mim. É didático, faço isso para você aprender. Aquele espírito que só tinha uma porção derramada por cima de alguns, para a obra específica, Deus começa a revelar em Ezequiel: vai chegar um tempo que o meu espírito irá morar dentro de cada um. Essa promessa fala de regeneração, transformação. O Espírito Santo morando dentro de nós é o agente que transforma-nos em alguém parecido com Jesus. Amém ou não amém? Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus disse que eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco sempre. Diga assim: sempre.
A gente vai começar um estudo lá em casa esses dias. Os irmãos vão ver que por esses dias vai ter. Quando eu saio de casa, tem um paredão assim, ó, no teto, bem grandão. Eu vou colocar assim: eu estou convosco todos os dias. Quando eu sair de casa eu vou ler esse texto: eu estou convosco todos os dias. Vê no meu coração isso. Só que do outro lado da parede, que eu só vejo quando eu volto, quando eu entrar em casa eu vou ler assim: em tudo dai graças. Amém ou não amém? Esse texto, Jesus diz aos apóstolos e discípulos: não se turbe o vosso coração, fique triste não. Eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou rogar a Ele, e Ele mandará outro Consolador, outro que vai ajudar, outro que estará com vocês todo o tempo. É o Espírito Santo de Deus. Amém ou não amém? Você sabe que por que nós temos certeza que Jesus está à destra do Pai? Porque Ele disse que quando chegasse lá mandaria o Espírito Santo. Já que sabemos e temos a certeza, quem tem certeza que o Espírito Santo está aqui nessa noite? Como temos certeza que o Espírito Santo está aqui, isso é prova que Jesus chegou lá do lado do Pai e está intercedendo por nós. Amém ou não amém? O cumprimento da promessa de Ezequiel, de que o Espírito Santo iria morar dentro de nós, está em João capítulo 20. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Quando Ele ressuscitou, Ele apareceu primeiro a quem? A uma mulher. Ele precisava que a notícia se espalhasse. Maria Madalena. Ela viu e saiu dizendo. Não é brincadeira não, é sério isso. Ele disse: vai lá, diz a João, diz a Tiago, diz a apóstolos: ei, lembra de Pedro. Irmão, se você parar para pensar nisso, quando ele encontrou com ela, ele disse: vai lá, fala aos meus discípulos que eu ressuscitei. Mas tem alguém especial que precisa ouvir uma mensagem diferente. O que é? Diga a Pedro especificamente que eu me lembrei dele. Pedro tinha pecado, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, Pedro tinha arrancado a orelha de Malco, Pedro tinha voltado a pescar, meus irmãos. E nessa hora o Senhor me faz lembrar, para dizer a você que está ouvindo, você que está aqui agora, que não importa o que você viveu daqui para trás, não importa o que você fez, o Senhor ainda conta com você. Ele está lembrado de você. Ele tem um plano que não vai por água abaixo porque você errou, porque quando Ele fez uma promessa a mim, uma promessa a você, Ele fez confiando nele. Amém ou não amém? Ele manda avisar os apóstolos. De repente estão os apóstolos reunidos. Jesus entra de parede adentro, porta fechada. Ele aparece lá no meio dos apóstolos e diz: Shalom Adonai, a paz seja convosco, a paz de Deus seja convosco. Irmãos, nessa vez do capítulo 20, quando ele encontra os apóstolos, que não foi a primeira vez que ele encontrou, já tinha encontrado outras vezes. A Bíblia diz, João capítulo 20, versículo 19 e 22: chegou pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos estavam, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe pois Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém ou não amém? Os primeiros homens da terra a receberem o Espírito Santo dentro deles foram esses homens. Alguns pensam: desceu no Pentecostes. Não, ali foi
Mas a partir desse momento, o Espírito Santo já estava trabalhando de dentro para fora nos homens que servem a Jesus. Amém ou amém? E ali foi regenerado. A partir desse momento que o Espírito Santo entrou neles, nunca mais Pedro cortou a orelha de ninguém. Nunca mais discípulo ou apóstolo nenhum negou a Cristo, correu, mentiu. Não, porque agora eles sabiam que não eram somente apóstolos, eles eram filhos de Deus, eles eram cheios de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, 16, diz: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 6, 19, diz: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Aponta para alguém e diga assim: estás sabendo que tu não é teu mesmo? Diga aí, vai. Estás sabendo que tu não manda em tu, terra seca? Estás sabendo que tu tem um dono? Pois é, até aqui nós entendemos, nesse pequeno estudo, que o Espírito Santo agora já mora, diga assim, ele já mora dentro de mim. Você que está assistindo, diga aí também, o Espírito Santo já mora dentro de você. Irmãos, se ele não fizesse mais nada, se Deus, por amor de nós, não fizesse mais nada, ele já teria feito tudo que era preciso ser feito por nós. Nós éramos pecadores miseráveis que merecíamos o inferno, mas a glória e a graça de Deus nos alcançou, nos lavou, nos purificou, nos perdoou, nos escreveu no livro da vida e garantiu a nossa salvação. Você pode dar glória a Deus por isso? Irmão, nós já somos salvos na pessoa, no nome, no sangue de Jesus de Nazaré. Irmão, tu é terra boa, tu é terra onde mora Jesus de Nazaré. Acabou-se. Primeira coisa que você entendeu: o Espírito Santo habita em mim. Você pode dizer amém? Então até aqui entendemos que já fomos salvos. É importante isso, porque tem gente que vai se aposentar como crente e não entende a diferença de ter o Espírito Santo morando dentro e de receber o revestimento do poder. Pensa que é a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Mesma coisa é inhame e cará, macaxeira e aipim, é a mesma coisa. Amém ou não amém? Agora vamos aprender um pouco sobre o revestimento de poder. Quem quer aprender sobre ser revestido do poder? Levanta a mão até feder. O que é revestimento? Revestimento de poder, no original, poder pode ser traduzido por ousadia ou operação de milagres, pode ser agir. E essa promessa também foi feita muitos anos antes de Jesus nascer. No Velho Testamento, o profeta Joel, assim como Deus usou Ezequiel para falar que um dia o Espírito Santo iria habitar dentro de nós, anos depois, Deus se revela e usa o profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E diz: e há de ser, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Diga isso bem alto: toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. Você pode dar glória a Deus? Deus começa a dizer: ei, você judeu,
se prepara, porque haverá um tempo que não será sobre judeu só não, não será sobre profeta não, só sobre homem não. Mulher vai receber, homem vai receber, branco vai receber, preto vai receber, rico vai receber, escravo vai receber, pobre vai receber, porque será derramado sobre toda a carne. Amém ou não amém? É importante você repetir mais uma vez, diga assim, sobre toda a carne. Sabe por que é importante repetir isso? Porque quando eu questionei naquela época, eu estou falando de, acho que 10 anos atrás, quase 10 anos, não, 10 anos, foi em 2013. Quando eu perguntei, Senhor, às vezes eu acho que é da carne quando eu falo em mistério. Quem tem coragem de confessar como eu isso também? Amém. Às vezes lembra aquele movimento que eu via do povo? Em mim eu não tinha esse movimento, era muito controlado, eu tinha domínio de tudo, tenho até hoje. A Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Só que às vezes vinha na minha mente, sabe o que? Isso é da carne. Aí o Espírito Santo me fez ver a palavra carne bem grande aqui. E há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda. Ei, você vai receber na carne o que vai ser manifestado pelo Espírito. Amém ou não amém? Às vezes a gente pensa que a gente é o quê? Gasparzinho, que é uma alma que vive fora do corpo. Você não vive, você vive na carne. Então o que Deus opera, você percebe na alma que é a mente, mas também sente na carne. Amém ou não amém? Por isso que às vezes, e nem sempre é isso, mas às vezes, como hoje aqui no meio do culto do louvor, eu não sei você, mas de repente eu senti uma presença diferente, eu sabia que era Ele que estava operando. Amém ou não amém? Mas eu senti onde? Senti na carne, irmão. Me arrepiei todo, eu disse, eita, Ele está aqui, glória. Mas às vezes se arrepia, é dor de barriga. Amém ou não amém? Não dá para, não existe. Tem gente que tem a petulância de achar que tem com ele um aparelho que testa. Deixa eu testar aqui. Deixa eu ver se ele é da carne. É do espírito. Isso aqui está falando em mistério do espírito. Isso aqui. Isso aqui tem não. Isso aqui está na carne. Tem gente que tem a petulância de achar que tem um termômetro espiritual para saber se é Deus e se não é. Irmão, Deus julgará cada um de nós, mas eu aprendi que a nossa carne, a única coisa que ela quer é pecar. Falar em mistério e profetizar é vontade do Espírito em nós. Amém ou não amém? Deu vontade de orar, é do Espírito. Deu vontade de pregar, tenha certeza, é do Espírito. Deu vontade de falar em língua, eu nem entendo, eu não sei como, pode falar, é do Espírito. Deu vontade de pecar, é carne pura, irmão, pura, sem mistura. Amém ou não amém? Mateus capítulo 3, versículo 11, e eu vou falar muito versículo, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Não é ouvir o pastor não, é ouvir a palavra de Deus. Olha o que está escrito: e eu em verdade vos batizo com água, disse João Batista, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Ele estava falando de Jesus. Ele disse, eu batizo com água, aí eu sei, mas com o Espírito Santo só aquele que é mais poderoso do que eu, chamado Jesus. Aí vem o cumprimento dessa palavra. João Batista falou e profetizou sobre isso. E o cumprimento vem em Atos capítulo 2, versículo 4. Assim como o cumprimento de Ezequiel 36, sobre transformação interior, sobre o Espírito Santo morando dentro, começou a ser cumprido em João capítulo 20, quando Jesus soprou o Espírito que regenerou os apóstolos. Agora, em Atos capítulo 2, versículo 4, começa a se cumprir. Ali se cumpre a profecia de Joel capítulo 2. E todos foram cheios do Espírito Santo. Diga isso, não esteja já. Todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Já.
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Diga assim. E começaram a falar em outras línguas. Espera aí, quem começou? Porque está no plural. Começaram. Está falando dos crentes ou está falando do Espírito Santo? Dos crentes, que é plural. O Espírito Santo é um só. Amém ou não amém? E todos começaram a falar em outra. Quem começou a falar foram os crentes. Ali tinham 120 pessoas, entre homens e mulheres, incluindo os apóstolos, discípulos, a mãe de Jesus, a irmã Maria estava lá. Amém ou não amém? Só que o texto não para aí, o texto fala, conforme o Espírito Santo concedia. Quem falava eram os crentes, mas quem concedia era o Espírito Santo. Aqui o Senhor me ensinou outra coisa. Eu descobri que, lembra que eu comecei a falar do meu sonho na Avenida Mariana Malha? Que tinha uma fila, e essa fila era grande, e estava lá o mesmo pastor José Gonçalves, no sonho, pessoal, não pense que foi um sonho, tá? Ele estava lá no sonho, e a fila, o povo ia chegando a ele, e todo crente que chegava, ele botava a mão na cabeça, e a pessoa saía falando em mistério. Aí eu ia me alegrando no sonho. E a fila foi encurtando, foi encurtando, foi encurtando. E eu tenho um problema com fila, depois eu conto. Quando chegou a minha vez, todo mundo que chegava, ele colocava a mão, e a pessoa saía falando língua estranha, profetizando. Quando chegou a minha vez, ele parou, olhou para mim, deu uns passos para trás. Isso no sonho, tá, pessoal? Amém ou não amém? Aí foi assim, ó. Irmão, quando ele fez isso no sonho, deu na caixa dos peitos. Eu saí pulando feito pipoca que tá estalando no fogo. Saí pulando na Avenida Mariana Malha, mano, no sonho, irmão. Mas impressionante não é nada, que no sonho eu estava com vergonha. Eu olhava para o povo correndo, no movimento danado. Na avenida eu olhava para o povo com uma vergonha e falando língua estranha. Eu acordei naquele dia falando línguas estranhas, irmão. O coração, a boca cheia d'água, eu falando em mistério. É quando eu acordei falando, eu suado na mente, meu Deus, quase que eu falava da carne. Naquele dia, irmão, eu creio hoje, eu fui batizado com o Espírito Santo enquanto eu estava dormindo, irmão. Mas eu só vim entender depois, porque a partir dali eu comecei a falar várias vezes, vinha na mente a vontade, eu falava. Então, uma coisa nós entendemos aqui agora, que o Espírito Santo foi derramado. Mas a pergunta que é importante fazer, para que você pense: quando foi que Deus deu a salvação aos homens? Diga assim, na cruz do Calvário. Sim ou não? Pois é. Ele precisa dar de novo a salvação, sim ou não? Não. Ele já deu o seu Filho amado. Todo aquele que crê e receber o Senhor será salvo. Amém ou não amém? Ele já deu Jesus. A salvação foi dada. A gente precisa pregar e dizer assim: recebe salvação? Não. Salva Jesus, salva Jesus. Não, a gente prega o evangelho, a pessoa ouve, e quando ouve a pessoa crê, e quando crê ela se arrepende, e quando se arrepende ela recebe Jesus como Senhor. Amém ou não amém? Quem passou por isso aqui, dá glória a Deus. É assim. A salvação é assim. E o Senhor me ensinou que o derramado do Espírito Santo sobre também é assim. Quando foi que Deus derramou o Espírito Santo para a igreja? Diga assim, no dia de Pentecoste. Já foi, irmão, Deus já derramou, Deus já deu no dia de Pentecoste. Agora o que precisa, sabe o que é? Precisa receber o Espírito Santo quando crer.
Em Mateus capítulo 16, versículo 17 e 18. Quem está entendendo diz amém. Estou tentando fazer o mais simples possível para a criança entender. Está entendendo, meu irmão? E Jesus respondendo disse-lhe, não, é Marcos, tá? Não é Mateus, não é Marcos. E esses sinais seguirão aos que creem. Diga comigo, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmão, o texto fala: estes sinais seguirão os que creem. Ou seja, eu vou andando e os sinais vão seguindo. Não é você que tem que seguir sinal. Deus diz que o sinal vai seguir aquele que crê. Amém ou não amém? Aqui está escrito: os sinais seguirão os que creem. E dentre esses sinais está dizendo: falarão novas línguas. É uma promessa de Jesus, irmão. Para quem? Para todo aquele que crê. O dom já foi dado. Diga assim, já foi dado. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 11, versículo 9, versículo de 9 a 13. Lucas 11, de 9 a 13. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Diga assim, quem pede, recebe. Diga assim, quem busca, acha. Diga assim, quem bate, a porta se abre. E qual é o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, aponta para o teu irmão e diga assim: você é mau. Diga. Quem disse isso foi Jesus, tá? Se ele disse, está dito. Ele disse: pois vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, presentes aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhes pedirem. Deus está dizendo: você é mau e sabe dar coisa boa. Papai do céu é bom e Ele sabe ainda dar o Espírito Santo a quem pedir. Amém ou não amém? Está escrito, irmão, claro como a luz do meio-dia, vão. Então vamos examinar a Escritura e responder algumas perguntas. Por exemplo, o que é o batismo com o Espírito Santo? Por que Jesus quer nos batizar? Como receber o batismo com o Espírito Santo? Primeiro, diga assim: é um dom. Irmão, é um dom, é uma promessa, é um presente. Está escrito em Atos capítulo 2, versículo 38: e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é um dom? Um dom é um presente, é algo que foi dado, não é um prêmio. Esse é o problema. Nós crentes temos dificuldade de entender um favor imerecido, de receber um presente. Já viu como? E se for homem, então, as mulheres quando estão comendo, me diz que não é assim, mulher. Quando elas saem, é o dia das mulheres, das luluzinhas, aí elas vão, conversam, comem, brincam. Na hora da conta, deu quanto? Deu R$52,22. Ela vem com as moedinhas, 22 centavos. É assim ou não é? As mulheres na hora de pagar a conta, cada um paga o seu ali. Aí os homens, deu R$250 e a conta ficou 30 para cada. Não, quem vai pagar sou eu hoje. Não, quem vai pagar sou eu. Não, vou pagar. O homem fica querendo pagar. É assim ou não é? Se ele tiver bem do bolso, ele quer pagar. É assim ou não é, pessoal? É normal isso. Se ele estiver na prova, ele fica orando para Deus mover o coração de alguém e dizer: eu quero pagar hoje. Pague, pague. É Deus na tua vida. Amém ou não amém? Quem pode dar glória? Mas é melhor dar do que receber, porque só dá quem tem. Amém ou não amém? Eu quero ser aquele que paga a conta toda hora, porque a porta vai estar aberta e vai estar entrando dinheiro. Amém ou não amém? Então,
Não é uma recompensa, não é porque você é crente bonzinho, fiel, maravilhoso, pintinho o cabelo, que você vai receber batismo do Espírito Santo. Não vai, irmão. Porque não é um prêmio, não é recompensa, é um presente. Diga assim, presente. Só que na Bíblia, quando chama de dom, está dizendo, não merece. É imerecido. Não é uma conquista. Depois de a gente caminhar anos, chegou o tempo de você receber. Andou muito já. Não existe isso, irmão. Não está ligado ao que eu faço, está ligado ao que Ele fez. Amém ou não amém? É importante entender isso. Ao contrário, é de graça, é um presente, é uma virtude. E a virtude não está em quem recebe, a virtude está em quem dá. Amém ou não amém? Isso significa que não depende do caráter da pessoa, nem da sua santidade. Em qualquer momento, diga assim, em qualquer momento. Não, diga sem medo, em qualquer momento. Seja qual for a situação que você estiver, você pode ser colocado diante de Deus e receber o Espírito Santo. Ah, irmão, o que eu vou falar aqui agora, ainda bem que está sendo gravado. Eu tenho um amigo, e homem também tem essas coisas, né? Homem tem amigo que ele passa 10 anos sem ver, quando ele vê, é amigo do mesmo jeito, é ou não é? Ele não diz assim, mas rapaz, me abandonasse. Não, chega, cara, dá uns 3 tapas assim, tira onda, parece que é da 5ª série, arreia o short, faz uma brincadeira, é ou não é? É impressionante. Homem a homem, aí faz 50 anos, 60 anos, e continua na 5ª série. É assim ou não é? É impressionante, é homem é assim. Irmãos, eu tenho um amigo que já faz mais ou menos uns 6 a 7 anos que eu não tenho nenhum relacionamento com ele, mas ele é meu amigo. E esse amigo meu foi abusado na infância, sexualmente falando. Gerou alguns problemas emocionais, espirituais, psíquicos, tudo que você sonhar, e físicos. E esse cara foi abusado durante muitos anos por um homem bem mais velho que ele. Ele é adolescente, criança para adolescente, um velho abusava dele. Cuidado com que você... Ah, é velho, é inocente. Velho só não peca mais porque não tem mais força. O ser humano é assim, é meu nome. Ninguém vai ficando velho, vai ficando santo não, irmão. Esqueça, vai ficando velho, não é santo. Por isso que eu não deixo ninguém ficar colocando Tiaguinho no colo. Ah, mas isso é... O meu, quem diz sou eu, como é que é? O seu você bota no colo, na cacunda, como você quiser. Poucas pessoas eu confio meu filho ir para casa. Por exemplo, na casa dos meus irmãos, ele vai. Amém ou não amém? E quem achar ruim, se estoure. É meu filho, não é seu? Esse amigo meu, abusaram a vida inteira. A adolescência. Resumindo, entrou pela homossexualidade, praticou e viveu muitos anos. Pregaram o evangelho para ele, ele creu, diga assim, ele creu. Porque tem gente que, não creu, não, porque se cresce, tinha se transformado na hora. Sim, Jesus. Você é a 4ª pessoa da Trindade, você conhece o coração do homem. E ele conheceu Jesus, ia para a igreja, ciclo de oração, consagração, escola dominical. Olha, irmão, discipulado, o que tinha na igreja. Se tivesse uma lata batendo, ele estava na igreja, porque ele queria ser, diga assim, crente. Mas vira e mexe, o que acontecia com ele? Diga assim, caía. Irmão, tem gente que cai com cigarro, tem gente que cai com a bebida, tem gente que cai com a mulher. É ou não é? Pode ter certeza, se um adolescente desse assim, pastor, caiu, eu sei, pegou a namorada. Já sei como é que é. Cada um tem um cair, é assim ou não é? A Bíblia diz, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Então o cara que roubava, quando ele caía, ele fez o quê? Ele roubou. O cara que bebia, vai cair, bebeu. É ou não era? Cada um tem a sua tentação. Amém ou não amém?
E o que eu e você temos que fazer é orar e chorar pelo irmão que caiu. Amém ou não amém? E na melhor das hipóteses, ou na pior, dar a mão para levantar ele. Você pode dar glória a Deus por isso? Esse irmão de Samim que virava e mexia, ele caía com um homem em prostituição. Aí depois do ato praticado, depois da vergonha, depois da humilhação, ia para casa, chorava, se arrependia, ia para a igreja e caía de novo, e levantava, e depois caía de novo. E alguns irmãos, filho do cão, que não é irmão de Jesus, não é filho de Jesus aquilo ali, dizendo, não é crente não. Um dia, ele me disse isso, um dia ele chegou na igreja, dobrou o joelho, chorando, e disse, Jesus, eu não quero mais isso, eu te peço, por favor, me purifica, me perdoa, me santifica, e me guarda, me leva para morar contigo, porque eu não quero mais pecar. Irmão, ele era crente ou não era? Ele disse, se é para envergonhar o teu nome, se é para continuar pecando, me leva para morar no céu contigo. Irmão, eu chorei quando eu ouvi isso dele. Eu disse, tu é crente? Eu não sei se eu sou crente, agora tu é crente. Naquele dia, sabe qual foi o castigo que Deus deu nele? Quando ele confessou o pecado e pediu graça e misericórdia, o Senhor derramou o Espírito Santo sobre ele, e ele começou a falar em mistérios pela primeira vez na igreja, depois de confessar um pecado desse. A palavra nos garante que não é sobre a tua obra, a obra perfeita, a obra que garante que você pode e vai receber, se crer, é a obra que ele fez na cruz. Amém ou não amém? Então a qualquer momento, inclusive hoje, é dia que você pode ser cheio do Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus? Dali para frente nunca mais. Então o que é o batismo? O batismo é um revestimento de poder. Diga assim, poder. Poder para quê? Poder para fazer a vontade de Deus, poder para fazer a obra de Deus, para ir até os confins da terra pregar o evangelho. Não é poder para ficar falando em línguas estranhas, não. Falar em línguas estranhas é consequência. Profetizar é consequência. Interpretar línguas estranhas é consequência. O objetivo de Deus não é que crente fique se amostrando. Ninguém aqui na igreja nunca viu alguém pregar aqui e está pregando e falando línguas estranhas. Vocês até veem na hora da adoração, cada um por si, se vire. Enquanto está pensando dos outros, estou falando de mistério, estou adorando. Aí sou eu e Jesus, amém ou não amém? Mas ensinar, o apóstolo Paulo fala, é melhor eu falar 5 palavras e todo mundo entender, do que eu falar 10.000 e ninguém entender nada. Eu pergunto, tem alguém aqui que está entendendo o que eu estou ensinando aqui hoje? Amém ou não amém? Quem está ensinando, dá glória a Deus. Quem está aprendendo? Está aprendendo, tá? Estou falando uma linguagem para todo mundo entender. Eu não quero que você ache bonito, eu quero que você entenda. É capacitação, diga assim, o batismo é uma capacitação para sermos testemunhas. Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4: a minha linguagem e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito do poder. Diga assim, demonstração do Espírito de poder. É importante nós voltarmos a buscar, a bater na porta, a querer, a exercitar, a viver os dons espirituais, porque Paulo diz que ele fez a obra de Deus diante do poder do Espírito Santo. Não pode ser ficar em palavras. Eu e você temos que voltar a impor as mãos sobre os doentes e eles serão curados em nome de Jesus. Amém ou não amém? Para quem é o batismo com o Espírito Santo? Diga assim, para quem é? Existem muitas ideias a respeito disso. Dizem que é para pastores, presbíteros, evangelistas, para quem tem um chamado. Diga assim, mentira. Diga bem alto, mentira. É mentira, irmão. Não tem canto na Bíblia isso. Alguns dizem que é só para quem atinge um determinado grau de santidade.
O irmão é tão santo que Deus deu o batismo com o Espírito Santo a ele. Diga assim, mentira. Quer um prêmio, uma recompensa por obedecer a Deus? Diga assim, é mentira. É muito complicado. Não precisamos saber disso agora. Também é mentira, irmão. Quando a gente nasce na fé, a gente tem que saber de tudo o que a fé demanda. Porque senão você é enganado por vento de doutrina. Não existe assunto que é para agora, assunto que é para depois. A palavra de Deus, ela de Gênesis e Apocalipse, é divinamente inspirada para instruir, ensinar. Na verdade, é para todos que creem. Diga assim, tu crê? Pergunta aí, tu crê? Pergunta aí. É para todos que creem. Atos capítulo 19, versículo de 1 a 3. Abre aí, Luiz. Quisera eu que vocês fossem crentes bereanos. Eu vou dizer de novo, crente bereano. Paulo foi pregar na cidade de Bereia. E quando o apóstolo Paulo, que era cheio de poder, de graça, de unção, estava pregando, os bereanos estavam com a Bíblia na mão aqui, conferindo. A Bíblia não, né? O texto que eles tinham, papiro. Conferindo se o que Paulo estava dizendo era verdade. Vocês vão sair daqui hoje, vão ficar com 10% do que eu estou ensinando. É isso a mente humana. Quando eu ouvir de novo, mais 10%. Ouvir de novo, mais 10%. Então, está sendo gravado. Eu, se fosse você, pegar depois esse vídeo e pegar a sua Bíblia e sair marcando, gravando, meditando, orando, pedindo a Deus sabedoria para entender. Amém ou não amém? Olha o que está escrito. E sucedeu que, enquanto o Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com água, batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, diga assim, impondo-lhes Paulo as mãos, diga, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. Irmãos, Deus não trabalha dentro de uma caixinha. Não existe forma certa, não existe método certo. Tem hora que Deus derrama essa porção, ou seja, a pessoa recebe através de imposição de mão. Tem hora que é dando glória a Deus, tem hora que é chorando em casa, tem hora que é adorando, tem hora que é lendo a Bíblia. Deus não tem método, caixinha, forma secreta. Deus é Deus, Ele opera como quer, na hora que quer, do jeito que quer e em quem Ele quer. Amém ou não amém? Esses crentes aqui já eram crentes. Eles eram discípulos de João Batista. Mas você lembram que lá em Mateus capítulo 11, no versículo 3, capítulo 3, versículo 11, João disse: eu não sou digno nem de pegar as sandálias, mas vem um que é maior do que eu, esse batizará com o Espírito Santo e com fogo. Foi assim ou não foi? Só que esses crentes eram discípulos de João Batista e nunca ouviram falar do Espírito Santo. Eu penso que eles gasearam o culto naquele dia, como um bocado que não veio hoje. Amém ou não amém? Eram discípulos de João. João pregava sobre o Espírito Santo e eles disseram: eu nunca ouvi falar. Ou seja, ou estavam conversando na hora do culto, ou estavam no WhatsApp daquela época, que era outra coisa, ou estavam olhando para o relógio preocupados com a hora, porque já é 9h04. Amém ou não amém? Em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, estamos terminando, bem pertinho. Quando o pregador diz: está terminando, é porque falta um cara ainda. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo
para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, de todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Irmãos, a promessa é para você e para mim. Você pode dizer assim: a promessa é minha. Diga. Você pode fazer, para você conseguir gravar, levanta a mão e diga assim: a promessa é minha. Deus prometeu e Deus cumpre. O problema é que a gente pensa na gente, irmão. Esquece. Não é sobre você, é sobre quem fez a promessa. Porém, existem algumas coisas que o Senhor me fez entender que atrapalha do crente receber o batismo com o Espírito Santo. Primeiro ponto que atrapalha um crente de receber, porque, irmão, o batismo, o Espírito Santo, ele foi dado para morar em nós e para estar sobre nós. Quando nós não recebemos, não é porque Deus teve dificuldade de dar. A Bíblia diz: haveria alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Lá em Lucas capítulo 1, versículo 37 está escrito: porque para Deus nada é. Para Deus não tem impossibilidade. O problema não é Deus, o problema sou eu e você. A dificuldade do recebimento do Espírito Santo, diga assim, do recebimento, porque Paulo disse: recebestes vós o Espírito Santo quando creram. Quando é que se recebe o dom do Espírito Santo? Diga assim: quando crê. Só que não é crer como disse o irmão, é crer como diz as Escrituras. Por isso que não recebe, porque fica, o irmão diz que tem que jejuar, o irmão diz que tem que pagar o preço, tem que pagar o preço, irmão. Tem que fazer uma consagração. Aí Deus diz: mentira, é mentira teu, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Porque se Deus nos batizasse, se Deus nos salvasse, se Deus nos curasse por mérito, nós diríamos: eu mereci, eu me santifiquei, eu fiz, e por isso Ele teve que fazer. Deus diz: a minha glória eu não dou a ninguém. É pela graça que eu e você recebemos a promessa, e é pela fé que nós recebemos ela. Amém ou não amém? Incredulidade, diga assim: incredulidade. Marcos capítulo 9, versículo 19 a 25. Até aqui, está entendendo? Diz amém. Marcos capítulo 9, versículo 19 a 25. Esse texto é extraordinário, irmão. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Jesus dando pau no povo, arretado com os crentes incrédulos, os apóstolos. Ele estava olhando, quando ele chega, estava lá aquele buruçu: até quando vos sofrerei ainda? Tu já imaginou Jesus dizendo assim: rapaz, tu está me ofendendo, tu está me fazendo sofrer. Jesus está dizendo: por quê? Porque quando você que ouve a palavra não crê, você me faz sofrer. Ele disse: até quando eu sofrerei? Trazei-me. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o Espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se esfumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes, diga bem alto: se tu podes, faz alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes, diga assim: se tu podes. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Vê que... E Jesus, vendo
que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Irmãos, esse texto, como é ele em casa depois? Jesus chega, aí estavam os apóstolos, um monte de gente, um pai e um filho endemoniado, um pai sofrendo com um filho endemoniado. O pai levou aquela criança para Pedro, para João, para Tiago, para Tomé, para Judas, para o outro Judas, para o outro Tiago. E ninguém fez nada, ninguém conseguiu fazer nada. Jesus pegou a irmão. Aí Jesus vai para aquele pai que já sofria muito, porque o demônio queria matar aquela criança, ora queimado no fogo, ora afogado nas águas. Jesus chega e pergunta àquele pai: faz quanto tempo? Faz muito tempo. Aí aquele pai, sem paciência, depois de tudo que sofreu, olha para ele: ó, vem cá, se tu pode fazer alguma coisa, socorre a gente aí. Jesus disse: eu posso. Como quem diz: ei, poder aqui não falta não. Eu quero saber se tu podes crer, porque tudo é possível ao que? Ou seja, não falta poder em Jesus, falta fé em mim e em você para receber o que nós precisamos. Amém ou não amém? Aí ele disse: tu crês? Aí o pai disse: eu creio. Mas depois ele se analisou, foi sincero e disse: mas ajuda a minha incredulidade. Eu creio, mas eu não creio muito não, eu creio mais ou menos, eu creio pela metade. Não é isso que está escrito aqui? É que às vezes a gente lê e não medita, aí passa batido. É isso que o Senhor está nos ensinando essa noite. Eu não quero que você creia pela metade. Eu quero que você creia assim como diz as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Ela é verdade, e o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ponto final. Ah, é difícil para mim e para você. Para Ele, nada é impossível. Então a primeira coisa que eu entendo que pode nos atrapalhar de ser cheio do Espírito Santo, de receber dons do Espírito Santo, batido no Espírito Santo, revestimento, diga assim: incredulidade. Pois é, deu para entender, não deu? Porque se eu não creio, eu não recebo. Só que tem outra coisa que também atrapalha muito. Eu acredito que foi caso meu também, talvez lá na minha adolescência. Não, juventude, 20 anos. Irmão, faz 20 anos, já vê que negócio. Tenho 40 anos já. Um dia desses, glória a Deus. Tem gente que já morreu, não é não? Falar em gente que já morreu, para a glória de Deus. Lembram que domingo passado, na hora da oração, a gente fez um clamor por Suzane, lá de Alagoas. Quem lembra? Que a gente clamou por ela, que ela com apenas 34 anos, teve um AVC, chegou à beira da morte, na UTI, o irmão pediu socorro, a igreja clamou, e para a glória de Deus, ela está bem. Ela está bem, já está bem, já está falando, uma bênção, irmão. E ela vai vir aqui agradecer a oração da igreja, amém ou não amém? Primeiro é a incredulidade. Segundo, motivo ou ação que atrapalha de receber, sabe o que é? Pecados não confessados. Mas pastor, o senhor não falou que era pela graça? Sim, é pela graça. Só que é o seguinte: o diabo é terrível. Ele é acusador, sim ou não? Então você escuta uma palavra como essa, a fé começa a aumentar, começa a entender. Mas na hora de orar, para clamar, para pedir a Deus, bater na porta, pedindo o poder do Espírito do alto,
Aí o diabo diz sim, e aquele pecado, e aquela mentira, e aquele engano, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Aí a fé faz. Quem está entendendo? Eu não estou dizendo que você tem que estar sem pecado para receber. Até porque você recebe para lutar contra o pecado. Você não precisa se santificar para receber o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo para conseguir se santificar. É o contrário, irmão. A matemática é inversa. Aí não recebe porque tem pecado para confessar a Deus, a mulher, às vezes, ao marido. Se não tem coragem, procura pelo menos um dos pastores. Eu tenho certeza que você não conseguirá me escandalizar com tudo que eu já ouvi desde que eu me converti de crente. O seu pecado, eu tenho certeza, ele ofende, mas não me escandalizará. Eu não vou lhe ver como alguém que não é crente porque você confessou um pecado. Pelo contrário, eu vou dizer, aí é crente, confessou um pecado. Amém ou não amém? Ah, se eu tivesse um pastor que me dissesse isso antes, eu tinha guardado eu não tinha guardado pecado na mente sendo acusado. Tantos anos que eu fui acusado, porque eu não tinha coragem de dizer a ninguém, porque eu pensava e eu tinha certeza que meu pecado ia ser exposto, de alguma forma. No pior das hipóteses, eu ia ter que me levantar num culto de doutrina, diante de 700 pessoas, levantar e dizer, eu peço perdão à igreja. Homem do céu. Cada um dará conta no dia do Senhor. Tem gente que morreu sem confessar pecado porque não teve coragem. Sabia disso? Por causa desse tipo de doutrina. De fato agora está acabando, são os últimos versículos. Amém? Diga assim, glória a Deus. Então, para encerrar eu quero te ensinar isso aqui, ó. O que é necessário, diga assim, o que é necessário para receber, diga. Você percebeu que hoje é mais um estudo do que uma pregação? Para que você consiga de forma didática absorver. Eu vou dizer aqui algumas coisas que são necessárias para te ajudar a receber. Você percebeu que eu disse para te ajudar a receber? Eu não disse para ajudar Deus a te batizar. Que Deus não precisa de ajuda, Deus não tem dificuldade alguma. Agora nós temos dificuldade em crer e por isso temos dificuldade de receber. Amém ou não amém? Primeira coisa que você precisa fazer, está em Atos 2,38, se crer, ou seja, arrepender dos pecados. Se você se arrepende dos pecados, seja a primeira coisa. Em João capítulo 7, versículo 38, está dizendo, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro de vós. Ei, primeiro, diga assim, se arrepender. Diga assim, depois, crer. Terceiro, é uma dica bíblica, é um mandamento, uma orientação. Aliás, uma dica do pastor. A Bíblia é mandamento. Depois de se arrepender, depois de crer, é pedir, porque ele disse, quem pede recebe, quem bate, a porta se abre, quem busca, encontra. E ele disse que se pedir, o Pai daria o Espírito Santo. Amém ou não amém? Então arrepender, crer, pedir, depois receber, irmão. O problema, sabe o que é? É isso aqui, ó. Tá aqui. Luan, é sua, viu? É sua. Você está entendendo? Já é dele. Só que ele pode morrer de sede ali, porque a água está aqui. Recebe, é sua. O que ele tem que fazer? Buscar o que eu já dei, é tua, toma. Ele vem ao encontro daquele que já deu de graça e pagou o preço. Vocês estão conseguindo entender? Amém ou não amém? Me dá aqui de volta minha água. A água é minha, vem cá. Rápido, estou precisando dela. É para receber. Recebe quando? Quando crê, irmão. Quando você se colocar na posição de receber, crendo que quem vai dar tem poder para dar e não vai lançar em rosto. Irmão, tem gente que fica com medo eu estou com medo porque se eu falar, se for da carne, ei, você está pedindo a Deus o Espírito, o que Ele vai lhe dar não é uma serpente, não é uma dúvida, não é uma mentira. Ele vai lhe dar o Espírito, Ele vai lhe dar dom. Você vai ter liberdade para falar em línguas estranhas se Ele lhe der. Amém ou não amém? Se você receber.
problema é que ele dá e você duvida. Será que é? Preciso de outra garrafa de água. Eu preciso de outra garrafa de água. Tá chegando já. Quem está entendendo até aqui, diz amém. Amém. Muito obrigado, meu filho. Preste bem atenção. Tá vendo esse estudo aqui? Simples. Quem aqui sabe que já é filho de Deus e tem o Espírito Santo dentro? Diz amém. Quem aqui sabe que é pela graça que recebeu a salvação sem merecer? Diz amém. Amém. Quem entendeu que a promessa do derramamento do Espírito Santo é para todo aquele que crê? Diz glória a Deus. Quem entendeu que é pela fé e que Deus quer batizar, quer derramar mais do que você quer receber? Quem crê nisso? Quem entendeu isso? Diga amém. Amém. Quando o Senhor me ensinou isso aqui, eu tinha duas amigas. Eu estou falando de 10 anos atrás. Naquela época, uma tinha 52 anos e a outra tinha 53 anos. As duas tinham por sobrenome Pastor. Rosângela e Ana Pastor. Amém ou não amém? Olha a conversa aí, adolescente. Presta atenção. Ana e Rosângela, duas irmãs crentes, não eram casadas, viviam para o Senhor, as duas irmãs biológicas. E eu trabalhei com elas durante um tempo. E eu fui lá buscá-las em casa de 7 horas da noite para poder sair para fazer uma venda na casa de um cliente. Quando eu chego na porta dela, ela disse: meu filho, eu ia lhe ligar agora. Por quê? Porque a cliente ligou pedindo para a gente não ir de 7 horas, mas ir para a casa dela de 9 horas da noite. Eu digo: não tem problema. Elas tinham idade de ser minha mãe. Naquela época eu tinha 28 anos mais ou menos. Eu entrei, sentei com elas. Elas sempre faziam um agrado, um bolinho de chocolate com Coca-Cola gelada. Aleluia. Está repreendido. Foi o hábito. Quando eu olhei para a Nutri, eu me lembrei na hora. Não estou tomando mais. Não estou tomando com açúcar. Diet eu estou, zero também. Orem por mim, irmão, você liberta por completo. Aí ela disse: um bolinho, não sei o que tal. Aí eu disse assim: ô minhas irmãs, em vez da gente ficar aqui conversando potoca, por que a gente não vai falar da Bíblia de Jesus? Aí ela: que bom, meu filho, vamos. Elas crentes, diaconisa da igreja batista, aquelas mulheres bem. Aí elas pegaram a Bíblia também. Naquela época eu não tinha a Bíblia no telefone ainda. Aí eu disse: vocês querem sugerir algum tema para a gente estudar aqui hoje de noite? Um olhou para a cara da outra. Já tinham conversado antes entre elas que quando tivesse oportunidade queria conversar comigo para saber qual era a minha visão sobre batismo com o Espírito Santo. Porque na mente dela, batismo com o Espírito Santo já era ter sido selado, ser salvo. E é outra coisa. Aqui todo mundo entendeu que não era, é assim ou não? Mas elas, como batistas tradicionais, entendiam que ali era a mesma coisa. Batismo era uma coisa só, é ser salvo. Aí elas disseram: eu quero que você nos explique na sua visão pentecostal sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu digo: mulher, tu não faz um negócio desse, isso vai dar errado. Ela disse: não, pode pregar, tá bom. Aí eu tinha esse estudo que eu tinha preparado no meu e-mail, assim como hoje eu fui lá buscar também. Eu entrei no computador dela, baixei no computador, imprimi na impressora dela, sentei na cadeira lá, numa mesa redonda assim, e imprimi uma para cada um. Esse mesmo estudo aqui, esse mesmo aqui. E sentados, assim como vocês estão, eu também estava naquele dia. Comecei a explicar isso aqui, e elas com a caneta, marcando na Bíblia. Pá, 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 pá.
Quando terminou, sem ninguém dar glória a Deus, sem ninguém dar aleluia, sem ninguém gritar, nada. Eu olhei para elas e disse assim: tem alguma pergunta a mais? Elas disseram: não. Eu disse: vocês acreditam nisso? Que eu preguei aqui hoje? Ela disse: como não acreditar se está escrito tudo nas escrituras sagradas? Eu disse: amém. Aí ela disse assim: e o que impede da gente orar agora? Eu digo: eita, creu mesmo. Amém. Eu nunca tinha tido essa experiência. A primeira vez foi aquele dia. A gente veio para a sala, saiu da mesa, viemos para o sofá. As duas dobraram o joelho no chão, com a cara no sofá. E é um hábito meu, né? Cantar um hino de crente antigo antes de orar. Dá um som maior aí, mano, meu filho. Meu Senhor. Eu cantei: meu amigo, meu pastor, meu querido, meu pastor, tu és o meu abrigo. Só não consigo explicar por que motivo, meu Senhor. Eu comecei a adorar: meu amigo, meu amor. Me lembro como se fosse hoje. Levantei as mãos: meu querido, meu pastor, tu és o meu abrigo. Só não consigo explicar por que motivo. Comecei a adorar esse hino na hora lá. De repente, irmão, veio uma presença, aquela presença que a gente sentiu aqui na hora da adoração, não tem? Eu senti como se fosse por trás de mim assim, ó. As duas de joelho, eu coloquei as mãos sobre elas e disse, na maior simplicidade: recebe o dom do Espírito Santo em nome de Jesus, irmãos. A mais velha, a Rosângela, deu uma rajada de língua estranha. Ela começou a falar língua estranha, levantou falando estranha. Eu que preguei, eu que cantei, eu que anunciei, eu que orei. Quando eu a vi falando língua estranha, eu disse: meu Deus, ela recebeu. Eu fiquei pasmo, eu não acreditei. Eu chorei tanto naquele dia, porque naquele dia o Senhor estava confirmando que esta palavra é verdadeira, que esta revelação vem do alto. Amém ou não amém? Dali para frente eu comecei a pregar. Estou nem aí se o povo vai crer, se vai receber. A palavra de Deus, ela tem poder, e quem crê há de receber. Amém ou não amém? Fica de pé. Segura aqui, por favor, esse microfone. Rapidinho. Quem está vendo aí atrás das duas garrafas? Diz amém quem está vendo. Está tampada, sim ou não? Sabe o que eu me lembrei? Daquela pregadora coach. Mas não é isso não, irmão, entenda. Ei, essa garrafa aqui é mais difícil colocar água nela fechada ou ela aberta? Diga assim: é impossível colocar a água fechada com ela fechada. Diga assim: é impossível com ela fechada, sim ou não? Simbolicamente, a palavra de Deus diz que a água é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. E eu e você, como essa garrafa, já recebemos dentro de nós o Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus? Ou seja, é como eu e você fôssemos essa garrafa fechada. Já recebemos, mesmo fechado, mesmo bloqueado, mesmo com dificuldade, mesmo com pecado, mesmo com problema. A palavra de Deus garantiu que Ele colocou dentro de nós o Espírito Santo, o selo que será usado para nos arrebatar no dia do arrebatamento. Amém ou não amém? Ei,
Se Deus consegue colocar dentro de mim e de você, como se fosse uma garrafa fechada, o Espírito Santo, a água do Espírito Santo ainda fechada, ei! Isso é o batismo com o Espírito Santo. Presta atenção. Está cheia assim ou não? Diga assim, sou eu. Diga assim, sou eu. Você já tem o Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus? Dentro de você já tem a água do Espírito. Amém ou não, hein? Mas olha o que Deus tem para mim e para você aqui, ó. Isso aqui, ó. Sou eu e você, ó. Deus quer fazer transbordar o Espírito Santo sobre a tua vida. Deus quer fazer com que eu e você seja cheio do Espírito Santo ao ponto de transbordar, porque rios de água viva vai fluir de dentro de vós, diz a palavra de Deus. Amém ou não amém? Você pode dar glória a Deus?